em 2001, que a gente saiu do plano de mídia político, das campanhas eleitorais. Acho que até um pouquinho antes, 2001, 2004, é por aí. Por aí. São 20 anos. Quase, Com um suposto argumento, né, outro argumento questionável do abuso do poder econômico. Então vamos retomar assim. Que lá em 2001 foi feita uma lei proibindo as campanhas políticas no OH. Sendo que o político pode gastar investir a verba dele de publicidade na televisão, no rádio, na internet, seja fazendo panfletinho, fazendo cavalete, e por que não na mídia exterior? Ou até hoje ninguém sabe explicar também, né? Por que não pode fazer campanha política? Eu acho que assim, o político, quando ele está em campanha, ele tem que prestar conta de onde ele gastou o dinheiro dele. Sim, e o Tribunal de Contas aprovar. Sim. Pô, beleza, o Tribunal Eleitoral, né? Não é Tribunal Eleitoral. Tribunal Eleitoral. Então, ele tem que aprovar, chancelar onde ele gastou o dinheiro dele. E ele comprova através de nota fiscal e tudo mais. E por que ele pode investir o dinheiro dele em todos os meios de publicidade, menos no OH? Pois essa é a minha pergunta. Na questão da federação e do sindicato, você tem um online que é a mídia que mais cresce. Em segundo lugar, em crescimento, vem o nosso setor de trabalho, o OH. Entendo eu que esse mesmo político que vai acolher um projeto de lei é o mesmo político que pode ter o benefício, porque o grande político, cara, ele tem verba partidária, o grande político já está numa situação mais confortável numa disputa eleitoral. O pequeno, ele não tem a capacidade de entrar em alguns meios. E aí, sei lá, um frontlight, uma empena, um outdoor, esses equipamentos, eles podem trazer para o político uma diversificação de comunicação. Eu te digo, aparece no rádio. Leandro Formigoni, uma vez. Aí Antônio José 1000 vezes. Pô, já fica desigual a disputa. Mas quando você vai para a mídia de massa, ela torna mais igual a disputa eleitoral. Então, qual o trabalho que está sendo feito para que o Tribunal Eleitoral ele volte a pensar Foi tentado na última eleição. Isso, né? Recentemente teve uma reforma eleitoral, onde as entidades nacionais se juntaram, a FENAPEX, o CPEC São Paulo, a Central de Outdoor, a Cooperasdor, se juntaram algumas entidades e nós conseguimos colocar uma emenda na reforma eleitoral para que tramitasse lá dentro. Essa reforma eleitoral foi feita em 2021. 21 ou 22? 21. Foi 21, que é para a eleição de 22. Né? Exato. Nós tivemos uma grande aceitação do poder político. Eles viram a importância, viram que é questionável não poder fazer OH. Tivemos mais de 180 votos na Câmara, mas ainda assim não foi o suficiente. 180 votos? Pô, foi um trabalho de 500 deputados ali. A pessoa que está lá naquele dia a dia da Câmara tem que pensar, 180 votos, cara, não é fácil ter 180 votos. Então, e isso foi um trabalho que a federação fez muito intensamente, muitas visitas a Brasília, porque é um trabalho de corpo a corpo, um a um, bater na porta de um e explicar tudo para um deputado. Depois você bate na porta do lado, tem que explicar tudo para ele de novo. E é um trabalho de formiguinha. E um dos nossos trabalhos agora que... ontem tivemos a eleição da FENAPEX de novo, então acabei de ser reeleito vice-presidente da FENAPEX junto com o Márcio René, presidente, de fortalecer a federação com os CPECs estaduais para que a gente se torne uma entidade cada vez mais abrangente, com penetração.
E é só com trabalho de formiguinha mesmo que a gente consegue ter algum resultado. Então, quantas e quantas viagens foram... Nós, empresários, temos que nos mobilizar, porque assim, as entidades são feitas de pessoas, e as pessoas trazem o resultado. Então, se a gente trabalhar em prol disso, se cada empresário contactar o seu político, o seu colega, vizinho da sua cidade, para que reverbere essa situação, cada vez mais a gente tem mais voz, fica mais alta a nossa voz. Então, a gente precisa de relacionamento político. O CPEX nada mais é que vive de relacionamento político no bom sentido, no sentido de convencimento de que o que está, às vezes, não é o suficiente, o que está errado, que pode melhorar, tudo pode ser aperfeiçoado, tudo pode ser melhorado. Assim como o Cidade Limpa, há 17 anos atrás, teve uma quebra de paradigma, vamos fazer uma outra agora, vamos ter uma outra quebra de paradigma agora, vamos mudar a perspectiva do OH para a cidade de São Paulo e para a classe política, para as campanhas eleitorais. Isso é muito importante. O CPEX está em todas as capitais? Nós temos 18... Das 27. Das 27, com o Distrito Federal. Então, ó, você que está aí e que tem CPEX no seu estado, você se filia lá, fortalece, cara. Se filia lá. Entre em contato aqui com o pessoal da produção para a gente tentar desenvolver um trabalho, engrandecer o trabalho da busca desse benefício que vai ser para todo mundo. Se você não pensa que você está aí no Tocantins, que você não vai ter o benefício da volta de São Paulo ou da volta da programação do OH na campanha eleitoral.